Caldeirão do Bruxo, oferecimento Canopus Veículos, onde você encontra as marcas Toyota, Caoa Chery, BMW, Mini Cooper, GWM, Omoda Jayco, Foton Canopus e GSC Canopus. Barbearia Café Bar, tradição e qualidade você encontra aqui. BLM, valorize o básico. Carolina Matar, sorrir para ser. Venha para o maior happy hour do Brasil. American Detroit Steakhouse. Carla Gubert, arte em criar. Café com Messias Bruxo, mais um café aqui no SBT, gente, no Caldeirão do Bruxo. Diretamente aqui do Delara, beleza e estética. Quer ficar bonita, vem pro Delara, tá? Aqui na Praça Popular, bem no centro da capital. Então aqui tem é o Shopping da Beleza, gente, vocês vão se sentir em casa. Noivas, vão casar? Pode vir aqui pro Delara, tá? Aqui é o seu lugar. Eu vou falar mais um pouquinho de saúde nesse quadro, Café com Messias Bruxo, com a doutora Maria Luísa. Ela é a presidente do Conselho... Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Isso. Regional Mato Grosso. Regional Mato Grosso. Ela vai falar um pouquinho sobre aí os hormônios, sobre aí as pessoas que ficam habilitando com a caneta, com as canetas. Vamos falar um pouco aí sobre aqueles que buscam tanto a estética e se preocupam com o cerne, que é o corpo, que é a saúde. Primeiramente, eu quero perguntar, doutora, quem é a doutora Maria Luísa? Então, a doutora Maria Luísa Trabaquim, eu que vos falo, sou endocrinologista e metabologista, que o nome da nossa especialidade é isso, é endocrinologia e metabologia, ou seja, é a especialidade que mais estuda mesmo, tanto hormônios, quanto essa parte de metabolismo, né? E eu sou uma cuiabana de coração, né? Eu sou de São Paulo, mas estou aqui há vários anos, e hoje também estou no Conselho Regional de Medicina, eu sou a primeira vice-presidente do CRM-MT. Tá vendo aí? Me conta aí, porque a senhora está no conselho, é vice-presidente, existe ainda muitos médicos fakes em Mato Grosso? Tem, no Brasil inteiro, né, e no Mato Grosso não seria diferente. Essa semana mesmo eu vi no jornal que uma profissional, parece que era uma enfermeira que estava atuando como médica, né, inclusive fazendo aplicações de coisa estética. Sempre, né? Procedimentos estéticos. Mas ela se dizia médica. Então, é um trabalho árduo que a gente tem feito mesmo, né? Em busca desses profissionais, desses falsos médicos. Você imagina, já é complicado até com médico que tem uma formação. Imagina se nem formação tem. Já imaginou como que está o mundo? Como nós estamos, quando nós estamos chegando daqui uns dias, vai ter os métodos da inteligência artificial, né? Já estamos, né? Já tem gente que está se consultando com inteligência artificial aí. Tá virando médico também. Agora me conta, endocrinologia, do que se trata? Então, a endocrinologia é a especialidade que mais estuda hormônio. Então, a gente cuida dessas doenças, né, hormonais. Então, e aí vai desde criança até adulto. Então, a gente pega lá na criança, quando tem deficiência de crescimento, quando tem até uma puberdade precoce também. Aí vai para a mulher, ovários policísticos, a reposição hormonal feminina, a reposição hormonal masculina, osteoporose, emagrecimento, né, diabetes, problemas tiroidianos, problema na paratireoide, que é outra glândula que também está aqui no pescoço, problema nas adrenais, que são glândulas sobre os rins. Então, falou em hormônio, então, o hormônio praticamente ele molda o corpo do ser humano. Exatamente. Nós temos muitos hormônios aí, né? Que ele controla, ele faz essa balança. É ele que é o grande regulador do nosso corpo. Seria o regulador do corpo humano. Exatamente. E aí as pessoas, de acordo com as fases da vida, esses hormônios uns somem e outros aparecem, seria isso? Exatamente, você vê que na infância nós temos alguns a mais elevado, depois na vida adulta, o próprio hormônio do crescimento que eu comentei. O hormônio do crescimento, a gente tem hormônio até hoje, a gente não cresce mais, né? Eu falo que depois, numa certa idade, a gente cresce ou pra frente ou pro lado, né? Pra cima acabou, mas a gente tem, e ele tem um valor importante, ele é muito importante para a nossa disposição, para o bem-estar geral. Então a gente precisa produzir lá na nossa glândula adeno-hipófise, que é no cérebro, ainda tem a produção do GH. Então, quer dizer, ele é muito maior. O GH que as pessoas tanto usam em laboratório, usam aplicando aí no corpo desenfreadamente, ele é produzido pelo cérebro. Ele é produzido pelo cérebro, pela hipófise. Doutora, eu aplico o GH no meu organismo. Eu já tenho uma regulação natural, que eu venho desde criança. Um exemplo.
Tô com 60 anos. Isso ajuda, atrapalha a regulação que eu já tenho no meu organismo e vou proliferar outros problemas. Quando a gente tem problema no GH, que adulto pode ter problema no GH? Pode também. Então, às vezes, teve um acidente, teve uma lesão na hipófise, entre outros hormônios que a hipófise produz, pode também ter a deficiência do GH. Aí sim tem necessidade de reposição. Mas na prática, isso é muito raro. E o que a gente mais vê é o quê? É uso inadequado. Aí o que vai acontecer? Então pensa, se eu estou produzindo, se eu tenho uma produção normal e eu resolvo usar mais, né? Aplicar de fora, uso exógeno. Exato, eu vou atrapalhar a minha produção natural e mais. Essa regulação interna, ela é muito delicada. Quando eu preciso mais, vem mais. Quando eu preciso menos, vem menos. A externa, não. Eu estou usando uma dose lá, aleatória, porque vai saber de onde o pessoal tira essas doses aí, aonde aprende essas doses. Onde foram feitos, né? Exato. E aí, o que vai acontecer? O GH é um hormônio de crescimento. Ele faz crescer, o osso não dá para crescer mais, ou seja, estatura a gente não cresce mais porque o osso fechou. Só que a cartilagem pode crescer, então pode sim aumentar tamanho de nariz, orelha, que é onde tem cartilagem, nos pés um pouco, mãos, e fora os órgãos internos. Aumenta o coração, fígado, os órgãos de uma maneira geral. E o mais temerário é, de repente, eu tenho ali um tumorzinho que tá pequeno, que tá indo um câncer, e ele ainda vai ser um alimento para que aquilo fique mais forte, para fortalecer aquele tipo de patologia. Células mais ávidas, maiores, mais fortes. Então, por isso que é muito perigoso. Não dá para ficar usando nada, né? Mexer com hormônio não é moleza. Por quê? Ai, que delícia que é ter hormônio. Lógico, mas ter correto, na dose correta. Porque quando o nosso hormônio vai falhando ao longo da vida, a gente sente. Né? Quando o hormônio da mulher diminui, lá na menopausa, a mulher sente. Se o hormônio masculino cai, claro que o homem sente. E eu vou precisar repor? Sim. Assim como da tireoide, assim como todos os outros hormônios. Mas isso quando estão deficientes. Porque se a deficiência é um problema, o excesso também é. Vitamina D repõe hormônios? A vitamina D, ela é chamada de um pró-hormônio. Por quê? Porque a gente pode sim produzir a vitamina D quando a gente já tem ela pré-formada na pele. E aí, quando a gente se expõe à radiação UVB do sol, essa pré-vitamina D vai se transformar em vitamina D, tá? Ativa. Só que, veja bem, num lugar como Cuiabá, que o sol é muito forte, muitas vezes a gente foge ali do sol. Ah, mas alimento não tem vitamina D? Tem também. Só que os alimentos que mais tem vitamina D, por exemplo, é o salmão, um peixe também marinho que chama arenque. Então, não são alimentos que a gente tem muito costume do dia a dia. E aí acaba que a gente fica deficiente. Então, logicamente, a gente precisa repor. Mas, mais uma vez, nada de exagero. E o ideal é a gente usar uma dose compatível com a minha deficiência, se é que eu tenho deficiência. Por isso que sempre tem que ser avaliado, até para eu ter a segurança no quem tratar e como tratar, a dose que eu posso utilizar. Vamos falar também de um assunto que está na moda, que está na boca do povo, que é o tal das canetas emagrecedoras. Todo mundo está usando, homens, mulheres, todo tipo de caneta. Virou uma situação desenfreada, vamos dizer assim. Mas isso depois dos comerciais. Então é Café com Messias Bruxo, diretamente aqui do Delara, Beleza Estética, aqui na Praça Popular. Não sai daí, já estamos de volta. Meu nome é Sayane Marques, eu sou gerente comercial da Omoda Jayco Canopus em Cuiabá. A Omoda Jayco está fazendo 1 ano de aniversário e quem ganha o presente é vocês. Para isso, a Omoda Jayco Brasil está trazendo umas condições imperdíveis para você sair de carro zero neste mês de abril. Toda a linha Omoda Jayco com taxa zero, é isso mesmo, taxa zero em toda a linha Jayco 7, Omoda 5, Omoda 7 e Omoda 100% elétrico, com 7 anos de garantia e mais, taxa zero até 60 vezes. Não fique fora dessa. Fale com um de nossos consultores, venha fazer um test drive e saia com seu carro 0 km. Estamos localizados aqui na Avenida Fernando Corrêa da Costa.
E aí, já estou pronto para a Copa do Mundo, já estou aqui no Detroit Steakhouse, olha só que maravilha, trinca, chopp gelado triplo, a trinca por apenas R$ 23,95 aqui no Detroit Steakhouse, na Avenida Mato Grosso, quase esquina, bem na esquina com a Presidente Marques. Gente, tem também no VG Shopping em Várzea Grande, você pode assistir todos os jogos da Copa do Mundo, torcer pro Brasil, tranquilamente. Olha só o que tem ali atrás, um super telão de alta resolução, tem drinks, tem petisco e esse chopp delicioso da Brahma por apenas R$ 23,95 a trinca. Então venha pro Detroit Steakhouse, curtir todos os jogos da Copa do Mundo, torcer pro Brasil, que eu já estou aqui pronto, te convocando, te convidando. A Copa já chegou, olha só. Um brinde, vamos torcer, vamos torcer. Venha pro Detroit, tô te esperando, venha. Café com Messias Bruxo, de volta com vocês aqui no Caldeirão, diretamente do Delara, Beleza Estética está aqui. Você que é noiva pode vir casar aqui, para preparar seu dia de noiva, que aqui tem um espaço completo, repleto do que você precisa para ser feliz no seu casamento. Doutora Maria Luísa está aqui, endocrinologista, falando um pouco sobre hormônios, sobre a turma que gosta de tomar os elixires da beleza. Toma cuidado. Vamos falar da caneta emagrecedora. Tem Monjaro, tem Ozempic, tem agora um monte. Virou festa, virou farra, virou como tomar uma cerveja. Doutora, como que tá isso? Falou tudo, virou farra. É falsificado no Paraguai, é feita em final de fundo de quintal. Manipulada. E aí a gente ainda fala de medicações que tem todo um cuidado até de guardar. Sabe Deus como que vem isso aí, como que tá armazenada. Né, que são medicamentos muito bons, de fato, até que enfim nós temos uma terapêutica eficaz contra uma doença, né, tão epidêmica como obesidade, que a gente tem que valorizar sim, né, é sério a obesidade. Tem que tratar com seriedade. Tem que tratar com seriedade, leva um monte de outras doenças associadas, só que assim, o que está acontecendo é uma loucura. Por quê? Porque a gente está vendo pessoas que não têm indicação usando, pessoas que querem perder 2 quilinhos, né? Não é por aí. Aliás, não foi para essas pessoas que o estudo das medicações, nem que a medicação foi feita. E aí nós estamos até vivendo uma experiência de vida real, estudos de vida real. Por quê? Certos tipos de efeitos adversos que a gente está vendo agora na prática não foram vistos nos trabalhos. E por que não foi visto nos trabalhos? Até porque o trabalho não foi feito com esse público que tem feito uso. Entendi. Então a gente às vezes fala, mas será que eles omitiram esses dados nos estudos? Não. O problema é que quem usou as medicações nos estudos tinha um grau de comprometimento, tinha um sobrepeso com comorbidades, com doenças associadas, tinha obesidade mesmo, e na prática a gente tem visto pessoas que não têm isso. Eu conheci uma pessoa que me reclamou que teve uma reação muito forte, ela é magra, a pessoa é magra, e acabou tomando, porque ela apareceu, disse que uma gordurinha aqui, uma gordurinha, ela aplicou a caneta, disse que passou muito mal durante 3 dias. Por que dessa reação? Então, e ainda, detalhe, você tá vendo isso? As pessoas, eu já escutei isso, acham que essas medicações vão tirar a gordura localizada. Eu sou magra, eu tô com uma gordurinha aqui. A gente tem que lembrar que é uma medicação que atua muito no trato digestivo. Então, ela vai ter uma atuação ali, né? Agora, quando a gente pega a obesidade, muitos dos obesos têm problema nesse hormônio, que é o princípio ativo da medicação. Que vai fazer a atuação. Então, quando você toma medicação, a pessoa responde muito bem, até porque ela tem uma normalidade nesses análogos. Agora, uma pessoa que não tem nada, que é normal, ainda vai acabar tendo um excesso até, né, de um GLP-1. E vai ter até um sintoma no trato gastrointestinal, que é o normal da medicação, que na verdade é aonde a medicação atua mesmo. Que é o efeito dela, principal. E aí, qual é o problema disso, Messias, que eu vejo muito? Porque daí, na hora que a gente tem que prescrever para aquele paciente que realmente precisa, que tem indicação, ele às vezes tem medo. Ele fala, não, eu não vou querer usar, porque dá isso, dá aquilo. Por causa dos relatos que fazem. Exato, por causa dos mau uso, acaba... E mais, a gente nem sabe se a pessoa usou correto, tem toda uma estratégia de dose, você tem que começar com uma dose, ir subindo aos poucos, fazer a progressão. O que eu escuto de pessoa que fala, eu já comecei no máximo. Isso não existe.
Bom, se Entendeu? fosse Erechim, né? Exato. Então aí, claro que vai dar problema. E aí acaba amedrontando, né? Porque vai aparecer, lógico, problemas. E mais do que isso, né? A gente não sabe nem se usou a medicação verdadeira. Se usou, de fato, a tirzepatida aprovada no Brasil, que é o nome comercial Mounjaro, que no momento é a única que temos. Não caiu patente. A semaglutida caiu patente, que é do Ozempic, do Wegovy. Então, hoje nós já temos outros laboratórios, inclusive nacionais, fabricando. Então, a medicação até deu uma barateada. Então, a semaglutida já caiu patente. Agora, a tirzepatida ainda não caiu, né? A tirzepatida, a única que nós temos aprovada e permitida no Brasil é com o nome comercial Mounjaro. Mounjaro. E detalhe, tá vindo uma mais potente, tá? Que é o próprio laboratório do Mounjaro, que é o Eli Lilly, está estudando, mas está em fase 3 de estudo, de teste, uma medicação que a gente não sabe o nome comercial dela. O nome da substância é Retratutida. E acredite se quiser, tem gente usando e vendendo Retratutida. Mas se já não está aprovado ainda, como que você está usando? Exatamente. É isso que eu gostaria de Mas entender. isso significa que é uma coisa clandestina, seria? Total, e é uma coisa que eu não sei nem o que é. Não é porque seguro. o próprio laboratório que testou a molécula, que inventou a molécula, vamos dizer assim, ainda não liberou, está em fase 3. E ela é a associação de 3 tipos de substância. A tirzepatida, Mounjaro, são de 2. Então essa é mais potente porque realmente, pelos estudos, tem uma perda de peso maior, certo? Mas é isso, está em fase 3, ainda está testando os efeitos colaterais, né? Para quem que vai dar certo usar. E o pessoal usando, assim, o que é? Boa pergunta, né? Eu gostaria de entender. Justamente agora, assim, como que esses medicamentos, doutora, agem no organismo? Eles vão direto na gordura, no local da gordura, como você já falou que não, né? Ou como que a pessoa, ela tem que o organismo, ele tem que se organizar lá, ele tem que ser inteligente, ele mesmo... Então, a tirzepatida... Como seria a ação dele no organismo? A tirzepatida, que são 2 substâncias, tá? Tem do GLP-1 e que tem do GIP, são 2 peptídeos intestinais. Só que também tem uma atuação no sistema nervoso central. Por isso que também atua diminuindo muito a fome. Então ele atua no intestino e lá no cérebro, tá? Que é essa região, né, do hipotálamo que regula a fome. Já essa outra nova, ela tem uma outra substância que até então não existe nada, que é um análogo de glucagon, tá? E esse glucagon já é um peptídeo, já é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas. Então essa substância, né, que vai estar lá dentro da retratutida, que ainda está em fase 3. Aí tem uma atuação nova, que são ainda várias perguntas que a gente tem, porque a gente não sabe dessa substância, que daí a gente já está falando de pâncreas, certo? Mas as que existem, que estão aprovadas e que a gente conhece, então basicamente o mecanismo é atuar ali a nível de intestino, diminuindo o esvaziamento gástrico e, portanto, a comida fica mais tempo no estômago, isso me dá saciedade, porque eu não me sinto cheio, eu estou cheio. Porque a comida tá aqui, não desceu, né? Então você come e fala, nossa, eu tenho a sensação... Come pouco, já tá satisfeito. Tá satisfeito, porque a comida demora ali. O problema da pessoa obesa é que ela come muito. Ela vai comendo muito, e o que acontece com o tempo? O próprio estômago, ele vai aumentando de tamanho. Então, de fato, o paciente obeso, ele tem já um estômago, uma cavidade gástrica grande. E o que acontece? A nossa saciedade se dá quando nós já temos uma boa porção do estômago cheio. Aí que é liberado esses peptídeos que atuam lá no cérebro, avisando, pode parar de comer, que eu já estou satisfeito. E o que acontece muito também é que a gente come tão rápido, a maioria das pessoas, né, eu também me incluo nisso, às vezes a gente come numa correria, come assim 5 minutos para comer, engole, né, a gente não dá aquele tempo de mastigar e tal, Sim. E a gente não consegue nem esperar o fisiológico acontecer, que é o quê? Meu estômago começar a encher, e aí eu ter a sinalização desses peptídeos naturais que eu produzo, avisando lá no meu cérebro, no meu hipotálamo, no centro lá do apetite, avisando, tá tudo bem, pode parar de ter fome porque eu estou cheio. A gente, quando vem esse processo, eu já comi 5 vezes mais do que eu precisaria. Agora, um exemplo. Pisou, tomou o Mounjaro. Avisou o cérebro que está satisfeito. Para de comer.
Você comia um obeso, comeria, um exemplo, 800 gramas, ele está comendo 400 gramas, diminuiu. Aí automaticamente então, as gorduras do corpo, assim, o organismo vai se organizando para diminuir o peso. E não vai perdendo também assim imunidade, as vitaminas do organismo, ele passa, pode ocorrer de ter uma anemia, ter algum... Excelente ponto. O que a gente vê? Todo o emagrecimento, mesmo natural, tá? Seja o natural, seja por cirurgia bariátrica, que aí é rápido, né? Seja por essas canetas, né? Esses remédios ou outros medicamentos, todo emagrecimento vai perder um pouquinho de massa magra. Sempre vai ter. Até porque, dentro da massa magra, a gente acaba tendo, quando engorda muito, gordura. Então, não se sabe se é bem o músculo mesmo que perdeu ou essa gordura intramuscular que retrai. E aí, quando você faz uma medição absoluta, tem-se a impressão de que o músculo diminuiu. Por isso que hoje a gente fala que é muito mais eficaz, ao invés de medir a quantidade do músculo daquele indivíduo em processo de emagrecimento, o importante é ver a função daquele músculo, a força da pessoa. Porque se a força foi mantida ou foi aumentada, tá tudo bem. Porque não adianta eu ter muito músculo e esse músculo não tem função. Então vamos voltar lá para um paciente que usa um anabolizante. Às vezes ele tá com aquele músculo enorme, só que a gente percebe que a função muscular dele não é tão boa. Às vezes você vê um indivíduo que nem tem tanta musculatura ou que não parece tão insuflado, que põe mais peso do que aquele... que tem Exato. Então qual que é mais efetivo? O que tem mais força. Então hoje a sarcopenia, que é o termo que se usa, que vamos dizer que o que a gente quer é não ter sarcopenia, não ter deficiência de músculo. O que ela leva mais em conta? Não é a quantidade de músculo do indivíduo, e sim a função desse músculo. Se esse músculo tá forte, se ele tá dando conta do recado, certo? Porque se eu tenho um monte de músculo e mal paro em pé, não resolve. Às vezes você pega um corredor, normalmente quem faz maratona tem umas perninhas finas. Fininhas, são magrinhos. Não é? Só que eles têm uma resistência. A gente que às vezes tem uma musculatura enorme não dá conta de correr o tanto que eles conseguem, então quer dizer, que músculo que tem mais função a deles. Então você vê que tem muito mais sentido a gente olhar a função do que a quantidade. Né? Agora, falando das vitaminas, isso é um ponto que tem que ser tocado também. Por quê? Porque, veja bem, a partir do momento que eu como menos, aí eu tenho que escolher mais ainda o que eu como. Por quê? Eu tenho que ter mais critério, porque de fato, se eu for comer uma quantidade menor, eu tenho que prezar pela qualidade daquele alimento, porque eu poderia comer um bife com uma salada, como eu poderia comer meio lanche com bobeira. Vai dar as mesmas 400 gramas, não a mesma caloria, mas as mesmas gramas que o meu estômago tolera. Muda as calorias. Total, muda a qualidade, muda as proteínas, muda as vitaminas que tem naquele alimento. Então, por isso que é tão importante, quando a gente está em processo de emagrecimento, fazer esse acompanhamento médico, multidisciplinar, com nutricionista também, que é tão importante, para cuidar disso. Porque se eu tô comendo menos, aí que eu tenho que cuidar do que eu como. Porque eu não vou dar conta de comer. E muitas vezes, como a gente não consegue suprir a necessidade diária, aí vai fazer necessário uma suplementação de uma vitamina ou outra que faltar, mas o intuito é isso, ó, olha o nome, suplemento, ele é para suplementar o que eu não consigo pela boca. Agora tem gente que tá fazendo ao contrário, que na comida enche o prato de suplemento e parece que a comida tem que suplementar o que o suplemento não conseguiu. Então quer dizer, que loucura é essa, gente? Tá trocando... Tá trocando as bolas. Então, gente, esse foi mais um Café com Messias Bruxo, diretamente aqui do Delara, Beleza Estética. Quer ficar bonito e bonita, vem pra cá, tá? Na Praça Popular, bem no centro de Cuiabá. Um shopping da beleza aqui na Delara, tá? Doutora Maria Luísa esteve falando um pouquinho sobre hormônios, sobre a sua saúde e vai voltar outras vezes, tá? Aguarde. Doutora, muito obrigado e sucesso, tá? Eu que agradeço pelo convite, né, nesse programa tão maravilhoso e poder conversar com gente que entende muito também. Obrigado.